Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet Aposta Esportiva. Tudo maravilha, rapaziada? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 4 de maio de 2023, desta quinta-feira. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Quintou amanhã, Inglaterra Premier League, o jogo do Brighton versus Manchester United tem início às 16 horas e a odd de momento paga 1,95 para a vitória do Brighton, 3,60 para o United e 3,75 para o empate. Na classificação, o Brighton atualmente é o oitavo colocado com 52 pontos e o United tem 63 pontos na quarta colocação. Atuando em casa, a equipe do Brighton faz a nona melhor campanha em 15 jogos, 27 pontos, 31 gols marcados, 14 sofridos. Atuando fora de casa, o United faz a quinta melhor campanha em 16 jogos, 24 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do United vem a 3 jogos de invencibilidade. Em 6 dos últimos 8 jogos, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. E o Brighton, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2,5. Em confronto direto, em 8 dos últimos 10 confrontos, saiu mais de 2,5 gol. Com a exceção desse confronto mais recente aí, que acabou empatado em 0 a 0 pela Copa. E o United levou a melhor nas penalidades. Bom, para essa partida é um jogo de 6 pontos. O United quer se manter de vez no grupo dos 4 melhores colocados e o Brighton quer buscar uma vaga aí ainda nessa quinta colocação, que dá a possibilidade de disputar a Liga Europa. Então, para essa partida, acredito em um jogo aberto, um jogo para mais de 1,5 gols. Está pagando uma odd muito pouca, então vou no jogo para ambos marca, um jogo para ambos marca ou mais de 2,5, probabilidade 2 a 1 jogo. Vamos agora para a Espanha La Liga, Sevilha versus Espanhol. Início às 14h30, a odd paga 1,80 para a vitória do Sevilha, que na classificação vem na 12ª colocação com 41 pontos. Espanhol é o 19º, vice-lanterna com 31 pontos. Atuando em casa, o Sevilha não faz uma boa temporada, é um dos piores mandantes na 16ª colocação em 16 jogos, 22 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Espanhol, terrivelmente 14º colocado com 14 pontos em 16 jogos. Em sequência individual, em 8 dos últimos 10 jogos do Espanhol, saiu ambos marcam mais de 2,5 e o Sevilha em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, o Sevilha vem a 9 confrontos de invencibilidade, o mais recente venceu pelo placar de 3 a 2. Claro, o Sevilha levou a pior em casa na última rodada, diante do Girona 2 a 0, mas precisa vencer. Para essa partida, vou optar em um jogo para mais de 1,5 gols. E se você quer chance dupla, casa com empate. Probabilidade 2 a 0 casa. Atlético Bilbao versus Betis. Início às 17 horas. A odd paga 1,60 na vitória do Bilbao, que na classificação é o 7º colocado com 47 pontos. Logo acima tem o Betis com 49 pontos na 6ª colocação, atuando em casa. A equipe do Bilbao, atuando em casa, faz a 12ª melhor campanha com 24 pontos. Atuando fora de casa, o Betis faz a 7ª melhor campanha com 21 pontos. Em sequência individual, o Betis vem a 3 vitórias consecutivas e o Bilbao sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto mais recente foi 0 a 0. Ou seja, é um jogo muito equilibrado tecnicamente, mas a equipe do Bilbao está em um melhor momento. Diante disso, acredito no casa com empate anula e a probabilidade 1 a 0 casa. Vamos agora para a Itália Série A.
o jogo da Udinese versus Napoli, início às 15h45. E a odd de momento paga 1,75 na vitória do Napoli, que na classificação é o atual líder com 79 pontos, enfrenta a Udinese na 13ª colocação com 42 pontos. Atuando em casa, a Udinese faz a 11ª melhor campanha, 15 jogos, 23 pontos conquistados, e atuando fora, Napoli é o melhor visitante da competição com 43 pontos, 34 gols marcados, 8 gols sofridos, e em sequência individual, o Napoli vem a 3 jogos de invencibilidade, a 6 confrontos sem derrotas, ou seja, 6 vitórias consecutivas, a 14 confrontos de invencibilidade. Nos últimos 4 confrontos deu Napoli. O Napoli é mais líder do que nunca, está com 79 pontos, ou seja, quase 18 pontos à frente da Lazio. Para mim já é o campeão desta Itália, Série A. Então, para essa partida, para dar estabilidade técnica aos seus jogadores ainda mais, vou acreditar em um jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 3-1 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo A, Racing versus Flamengo, início às 19 horas. Muito equilibrado esse confronto, a odd paga 2,80 para o Racing, 2,40 Flamengo, 3,30 para o empate. Na classificação do grupo, o Racing é o líder com 6 pontos, Flamengo vice-líder com 3 pontos. Em sequência individual, o Racing vem a 6 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer, e o Flamengo em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais de 2,5, vem a 3 jogos sofrendo gol, e o confronto mais recente foi 1-1, 2 confrontos em 1-1 aí entre eles. Lembrando que o Flamengo perdeu no último jogo pelo Brasileiro Série A, ou seja, vem de 2 tropeços, perdeu de virada para o Internacional, perdeu para o Botafogo num clássico, um jogo eletrizante de muitos gols, e chega muito pressionado, mesmo com o treinador Sampaoli, após vencer o Maringá pelo placar de 8-2. Diante disso, vejo um jogo aberto, um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Ainda na Copa Libertadores, Grupo G, Libertad versus Atlético Paranaense, início às 21 horas. A odd paga 2,30 para a vitória do Libertad do Paraguai, 3,10 para o Atlético Paranaense, 3,20 para o empate. Na classificação, o Libertad vem na 3ª colocação com 3 pontos e o Atlético Paranaense vem na 2ª colocação com 4 pontos. Em sequência individual, o Atlético Paranaense sofreu gol nos últimos 4 jogos, e em confronto direto, o mais recente foi 1-1 na casa do Libertad. Então, para essa partida, acredito que o Libertad é o favorito, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, deixo um casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Agora vamos para a Copa Sul-Americana, Grupo A, o jogo do Botafogo versus LDU, início às 21 horas. A odd paga 1,80 para a vitória do Fogão, que na classificação é o vice-líder com 4 pontos, e a LDU é o atual líder com 6 pontos, lembrando que ambas as equipes marcaram 6 gols no seu grupo. Em sequência individual, o Botafogo vem a 7 vitórias consecutivas, a 12 jogos de invencibilidade, em 8 dos últimos 10 jogos é o mais de 2,5 gols, a 8 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, e a LDU em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols. Não temos confronto direto entre essas equipes. O Botafogo vem em uma fase excepcional. Venceu o clássico diante do Flamengo. Está muito bem, com 100% no Brasileiro e também na Copa Libertadores. Então, para essa partida, vou com a dica casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o grupo F da Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça versus Peñarol, início às 21 horas. A odd de momento paga 1,91 na vitória do Defensa, que na classificação é o 3º colocado com 3 pontos, e o Peñarol ainda não pontuou, é o último colocado. Em sequência individual, Defensa vem a 5 vitórias consecutivas, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos, e o Peñarol em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Para essa partida, o Defensa vem muito bem atuando em casa. Vou acreditar no casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o grupo H da Copa Sul-Americana, Fortaleza versus Estudiantes de Merida, início às 21 horas.
A odd paga 1,8 para a vitória do Fortaleza, 21,0 para o Estudiantes e 12,0 para o empate. Na classificação, Fortaleza 100%, 6 pontos, 2 vitórias, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. Estudiantes de Mérida, 0 pontos, é o quarto colocado. Fortaleza venceu o São Lourenço nos 4 minutos finais, meu amigo. Depois que saiu aquela falta, saiu 3 gols do Fortaleza, um gol anulado. Até hoje eu não entendi aquele jogo que aconteceu. O Fortaleza vem a 4 vitórias consecutivas, a 9 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o Estudiantes de Mérida vem a 4 derrotas consecutivas, 6 jogos sem vitória, 6 jogos sofreu gol. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a sofrer. E lembrando, não temos confronto direto entre essas equipes, mas não vou disponibilizar uma odd desta de 1,8 para vocês. Então, a minha possibilidade para disponibilizar será o Casa para vencer ao intervalo e o mais de 2,5 para o Fortaleza conseguir a sua classificação com antecipação. Na Dinamarca, temos aí Aalborg versus Silkeborg, início às 12h30, a Copa da Dinamarca. Bom, esse jogo, a equipe do Silkeborg vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a marcar, e o Silkeborg foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 6 jogos, saiu ambos marca em 7 de 9, vem a 5 jogos sem vitória. Lembrando que em confronto direto, Silkeborg vem a 9 confrontos sem derrotas, o mais recente foi 1-1, todos os 3 últimos confrontos saiu ambas. Para essa partida vou acreditar em um jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Copenhague versus Nordirland, início às 14h30. A odd paga 1,70 na vitória do Copenhague, que em sequência individual vem a 3 jogos sem vitória. E o Nordirland vem em 8 dos últimos 10 jogos, saiu ambos marca. Nos últimos 10 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, Nordirland venceu 3-2, o mais recente. É outro jogo que vou acreditar no raciocínio para gols, ou seja, mais de 1,5, probabilidade 2-1. Jogo. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês mais de 1,5 gol, Aalborg versus Silkeborg, Copenhague versus Nordirland, também mais de 1,5 gol, e podemos deixar mais de 2,5 gol, Fortaleza versus Estudiante. Então, mais de 2,5 Fortaleza versus Estudiante, Copenhague mais de 1,5 e Silkeborg mais de 1,5 é a tripla do canal. Outra boa opção seria a vitória do Fortaleza ao intervalo, Botafogo com empate anula, Libertad com empate. Então, duas triplas formadas com bilhete pronto. Então, muito sua dupla, muito sua tripla, da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!